Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Economia do Setor Público. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Daniela, economista, graduada pela Universidade Estadual de Maringá e mestre pela Universidade Estadual de Londrina. Neste encontro, nós estaremos estudando a unidade de número 2 do material de estudo de vocês, onde nós teremos por objetivo discutir as funções econômicas do Estado, as funções econômicas dos Estados modernos, como é assim apresentado no livro de vocês, e a gente também vai estar discutindo as principais falhas de mercado. Então, é um conteúdo extremamente interessante, e eu tenho certeza que vocês vão adorar estar discutindo esse conteúdo, aprendendo esse conteúdo num momento tão importante. Por que eu digo que é um momento tão importante? Nós estamos vivendo uma situação muito diferenciada no nosso país. Nós estamos em período de pandemia. E nesse momento, a gente tem visualizado, a gente consegue visualizar na prática muitas ações que estão sendo adotadas pelos governantes, muitas ações que estão sendo postas em prática para ajudar a população neste momento. Então, nós estamos verificando os nossos governantes nos ajudando nesse momento, por meio de várias ações, a passar por esse período de pandemia. E aí vocês vão conseguir verificar, nesse conteúdo que a gente está estudando, essas ações. Então, a partir do momento que vocês aprenderem teoricamente essas ações, vocês vão começar a visualizar na prática como é que isso funciona. Então, vocês vão analisar, né, as situações, então, que a gente tem para discutir e vocês vão verificar, poxa, que legal, então é exatamente isso que na prática a gente está conseguindo visualizar, a gente está conseguindo ver as atuações dos estados. Então, eu começo a aula de vocês tratando da primeira função que a gente tem para discutir, que é conhecida como função alocativa. Veja bem, gente, a função alocativa, ela diz respeito a uma atuação do governo nos casos em que não há eficiência da iniciativa privada. E aí você deve estar pensando, poxa, professora, mas em quais casos que a iniciativa privada é ineficiente? Hoje nós temos tantas empresas atuando, hoje nós temos tantos produtos e tantos serviços que nos são oferecidos. Será que existe algum produto, algum serviço que é oferecido pela iniciativa privada de maneira ineficiente? Sim, pessoal. Infelizmente, isso é uma realidade, ou felizmente, né? Para aqueles que defendem a intervenção do Estado na economia, em algumas áreas, em alguns setores, isso faz totalmente sentido. E para aqueles que não defendem essa intervenção, existe uma série de questionamentos. O importante aqui a gente observar é que existem setores em que se faz necessária a presença do Estado, em que é importante a presença do Estado. E por qual motivo? Porque são setores considerados importantes, são setores considerados estratégicos, são setores onde a iniciativa privada não consegue ser tão eficiente o quanto deveria. E aí, quando o governo começa a intervir nesses setores, ele começa a atuar nesses setores, é dito então que o governo ele está exercendo a chamada função alocativa. Vamos para um exemplo? Tenho certeza que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Nesse exemplo, então, eu trago para vocês a questão da segurança nacional. Observem aí. E dentro dessa proposta da segurança nacional, eu trago a primeira problematização da nossa aula. O primeiro problema, o primeiro questionamento a ser levantado para a gente poder analisar. Vamos pensar, então, vamos imaginar que o governo federal
ele traga uma notícia dizendo que ele pretende, então, por sua vez, aumentar os investimentos em segurança nacional e que ele vai realizar esses investimentos, ele vai aumentar os investimentos em aproximadamente 7,5%, que é o que eu estou colocando aí para vocês a título de exemplo. Qual a finalidade? Com qual finalidade o governo toma esse tipo de atitude? Ele toma esse tipo de atitude pensando no bem-estar da população, pensando no bem-estar público. Então, ele pensa: olha, é necessário que se faça um aumento de investimentos em segurança pública. Isso pode ser em contratação de mais trabalhadores, isso pode ser em investir em armamento, isso pode ser por meio de qualificação de quem está atuando na segurança nacional, mas enfim, ele opta por investir na segurança pública. Quando o governo ele traz esse tipo de questionamento, quando o governo ele traz esse tipo de problematização, ele está levantando então a sua prerrogativa, o seu direito de exercer a função alocativa. Vocês já imaginaram como seria a iniciativa privada cuidando da segurança nacional? Vocês já imaginaram como seria a segurança nacional, como seria a iniciativa privada sendo cuidada, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica sendo cuidado pela iniciativa privada? Como eu disse para vocês, existem aqueles que veem isso com bons olhos e existem aqueles que não veem isso com bons olhos. A ideia aqui não é que existe o certo ou o errado, o justo ou o injusto, o correto ou o incorreto. O importante é a gente observar que nos dias atuais, a gente vê o governo em pleno exercício dessa função, que é chamada de função alocativa, justamente pelo fato da iniciativa privada não conseguir oferecer segurança nacional de maneira eficiente. Bacana, não é mesmo? Então é muito legal essa ideia que a gente vai visualizar e vai aprender aqui por meio dessa função. Quando a gente discute, quando a gente estuda a função alocativa, é importante a gente diferenciar os chamados bens públicos dos bens que são semipúblicos, dos bens que são meritórios e dos bens que são privados. Então vamos lá, o que são os chamados bens públicos? Os bens públicos, pessoal, são aqueles bens que são consumidos por várias pessoas ao mesmo tempo. Isso sem depender de dispêndio financeiro, ou seja, isso sem que seja necessário que você pague por ele. Isso entre aspas, né? Vamos lá a alguns exemplos. Então, nós temos a utilização das ruas, a iluminação pública, e a gente não pode esquecer que esses dois exemplos que eu estou trazendo para vocês de bens públicos, eles são bens cujo consumo ele é indivisível, ele é não excludente e ele é não rival também. Já os chamados bens semipúblicos são aqueles bens que tecnicamente são bens privados, mas o Estado ajuda a promover e ajuda a financiar, né? Ele vai subsidiando. E aí a gente tem aqui partes significativas, né, desses bens e serviços sendo tecnicamente ajudados, auxiliados, promovidos pelo Estado. Então, a título de exemplo, a gente tem o fornecimento de serviço de energia elétrica. A gente tem também, pessoal, os chamados bens meritórios. Os bens meritórios são aqueles bens que são passíveis de exclusão pelo mercado e são passíveis de rivalidade também, tá? Então, eles são necessários para a manutenção mínima da qualidade de vida da população de um determinado país. A título de exemplo, a gente tem a saúde e temos também a educação. E, por fim, nós temos os bens privados, que são os bens que a gente está mais acostumados, mais nós temos mais familiaridade, né? Nós estamos mais acostumados com eles. Então, os bens privados são os bens que são produzidos pelas entidades particulares, eles são vendidos livremente no mercado a quem os procura, como, por exemplo, os automóveis, tá? Então, a gente viu aqui os bens públicos, semipúblicos, meritórios e privados, e a gente encerra, então, aqui a função chamada ou conhecida como função alocativa. Então, é importante que a gente consiga distinguir esses tipos de bens, porque aí a gente consegue visualizar a forma como o governo vai atuando por meio da função alocativa
na tentativa, então, de suprir a ineficiência da iniciativa privada para o fornecimento de determinados bens. Bom, vamos lá agora começar a falar da função distributiva. A função distributiva é uma função que eu gosto muito e que a maioria dos alunos conseguem entender ela com muita facilidade. A função distributiva, ela consiste na arrecadação de impostos e nas contribuições, isso daqueles que são mais favorecidos e até mesmo das regiões mais favorecidas, para poder transferir para os mais pobres, né, para as regiões menos favorecidas e para as pessoas mais carentes e que enfrentam determinadas dificuldades. A título de exemplo, a gente tem o programa Fome Zero, nós temos o Bolsa Família, Bolsa Escola, o Fundo Social de Emergência, entre vários outros programas e várias outras ações que foram implementadas por meio do exercício dessa função. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o momento atual que a gente está vivendo. Então, nós temos, por exemplo, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, pessoal, ele foi criado, ele foi instituído neste momento de pandemia para poder auxiliar, né, um programa que vem com o intuito de auxiliar, com o intuito de distribuir renda, com o intuito de fazer com que as pessoas que estão em estado de alta vulnerabilidade por conta da pandemia sejam assistidas neste momento por meio deste programa. E aí eu vou levantar um questionamento para vocês que a gente vai poder debater e discutir melhor na nossa live, que vai ser um momento onde a gente vai poder tirar dúvidas ali ao vivo e compartilhar as nossas experiências. Será que essa ação promovida pelo governo, será que o auxílio emergencial, ele entra dentro desse contexto de função distributiva? Será que a partir do momento que o governo ele decide adotar esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, ele está colocando em pleno exercício essa função? Olha que pergunta boa, né? E que vale a pena a gente refletir a respeito dela e entender um pouco mais a respeito disso. Bom, vamos lá para a problematização dessa questão que eu trouxe para estudar com vocês. Vamos imaginar, então, né, que o Plano Brasil Sem Miséria, ele foi lançado em junho de 2011. O Plano Brasil Sem Miséria, ele foi lançado com qual finalidade? O que o governo queria com o lançamento desse programa? Distribuir renda? Assistir as famílias carentes? Assistir as pessoas que naquele momento estavam em condições de vulnerabilidade e que precisavam de um projeto, que precisavam de um programa que as auxiliassem naquele momento? Vocês conseguem visualizar na prática o exercício da função distributiva? Legal, não é mesmo? A gente vê isso todos os dias, a gente vê nos noticiários a prática, o exercício dessas funções. Talvez a gente não saiba, poxa, olha lá o governo exercendo a função distributiva, mas ele está. E depois dessa aula e depois de aprender a respeito desse conteúdo, quando você ligar sua TV ou de repente abrir um jornal e ver uma informação como essa, você vai pensar, poxa, olha lá o governo exercendo a função distributiva. E isso é muito legal, quando a gente consegue ver a teoria na prática. Bom, vamos lá, gente. Avançando mais um pouquinho, a gente vai falar agora sobre a terceira função que foi separada para a gente discutir, que é a chamada função estabilizadora. Como o próprio nome já diz, a função estabilizadora, ela tem por objetivo manter a estabilidade econômica, cujo intuito é diminuir o impacto econômico e social em cenários de crise ou cenários de recessão. E aí eu levanto para vocês a próxima problematização para a gente poder estar discutindo. Em 2017, 25,9 milhões de trabalhadores, eles puderam sacar um total de 44,4 bilhões que estavam parados em suas contas inativas, lá do FGTS. E aí eu pergunto para vocês, com qual finalidade? Com qual finalidade o governo liberou o saque do FGTS? Com qual finalidade? Olha só, não dá para a gente parar e pensar? O que tinha por trás disso? Qual era a significação? Lembrando, pessoal, que a gente não está aqui fazendo nenhuma discussão
com um viés partidário. As nossas discussões são feitas como os economistas fazem, as nossas análises são feitas da forma como os economistas fazem. Nós pegamos os dados, nós pegamos os resultados, os números, as políticas que são colocadas em prática e analisamos ela, independente de viés partidário. Assim a discussão fica muito mais rica e sem nenhum tipo de ideologia. É errado ou não? Não, óbvio que não. Existem aqueles que têm posicionamentos políticos muito bem definidos e isso é muito legal e muito respeitado por nós da academia, pelos professores, pelos pesquisadores de maneira geral. Mas é muito bacana também quando a gente pode realizar as nossas discussões desprovidos das nossas ideologias, dos nossos pensamentos e olhar com base nos resultados, nos números, independente da gente gostar daquele governo ou não. Então, quando a gente tem essa prática, quando a gente tem essa ação colocada em prática, qual era a finalidade? O que se queria com isso? Será que era a estabilidade econômica? Será que diante de situação de crise ou de risco, o governo queria naquele momento promover essa estabilidade? E aí eu vou um pouco mais além. Será que o auxílio emergencial, o saque emergencial do FGTS, neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, entre outras ações que estão sendo colocadas em prática, será que por trás dela também não existe o interesse de manter a estabilidade econômica? De fazer com que esse período de recessão e de crise que nós estamos enfrentando e que tende a perdurar por um momento ainda considerável, será que a gente não tem por trás disso o exercício da função estabilizadora? Será que quando o governo ele pensa nesse projeto, ele não pensa, eu vou distribuir, mas eu também vou estabilizar? Será que não existem situações em que o governo coloca em prática a função alocativa e por meio dela ele exerce a função alocativa, distributiva e estabilizadora? Olha que interessante, vale a pena pensar a respeito disso. Existem muitas práticas, ações e programas e políticas que são colocadas em prática e daqui para frente você vai sentar, olhar, ler e pensar, poxa, olha lá a função estabilizadora. Olha que bacana a função distributiva. Olha, e não é só que o governo está realizando a função alocativa. Gente, é muito bacana, é muito legal. Abram os seus olhos, abram as suas mentes e comecem a analisar essas ações que são colocadas em prática, independente de você concordar com elas ou não, e tente ver por meio dessas práticas qual é a função que está em pleno exercício. Qual é a função que está sendo, então, por sua vez, exercitada. Aí eu trago para vocês, para a gente poder finalizar essa parte das funções, eu trago para vocês um quadro resumo para que vocês possam ver como que o governo trabalha com a função alocativa, distributiva e estabilizadora. Então, a função alocativa, ela é a atuação do governo por falta de eficiência da iniciativa privada, tá? Ou até mesmo quando a natureza da atividade necessitar, então digamos que seja uma atividade muito importante, seja uma atividade essencial, seja uma atividade considerável, então é importante que tenha atuação do governo, né? Como, por exemplo, a segurança nacional, que a gente acabou de estudar e que faz toda a diferença. Pode ser também, né, que exista essa necessidade, essa presença do Estado, dada a relevância daquele produto, daquele serviço para a nação como um todo. Agora a gente vai resumir a função distributiva. Então, nós vimos que a função distributiva, ela vai consistir na arrecadação dos impostos, das contribuições daqueles que têm mais condições de contribuir e vai transferir para aqueles que estão em estado de necessidade, aqueles que estão em estado de vulnerabilidade e que, por sua vez, precisam disso, tá? E aí, esses impostos, né, que são arrecadados, a gente tem os chamados impostos diretos e indiretos, a gente tem também o processo de isenções, incentivos e subsídios que contribuem nesse processo, que a gente vai estar estudando na próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai estar discutindo sobre os tributos, de modo geral, e a gente também estará falando sobre a classificação deles. Então, a gente vai ter um tempo bem bacana para estar discutindo a respeito disso, e eu vou voltar a retomar a função distributiva. E aí, a título de exemplo, a gente viu Bolsa Família, ProUni, Brasil Sem Miséria, entre vários outros que o Brasil já teve. Eu cito aqui os mais recentes, mas nós tivemos muitos, então a gente pode levantar vários desses projetos para poder discutir.
E por último, a gente viu a função estabilizadora, que o governo tem por objetivo, então, é estabilizar a economia quando ele promove o exercício dessa função para poder conseguir estabilizar os preços, para poder conseguir crescer economicamente, para conseguir melhorar a distribuição da renda, a distribuição da riqueza e também para poder promover ou provocar equilíbrio nas contas externas. Então a gente viu que diante de períodos de crise, diante de períodos de recessão, o governo tende a exercer a chamada função estabilizadora. Gente, é muito legal, né? Muito legal. Eu fico muito feliz quando eu consigo trabalhar um conteúdo teórico na prática. Eu acho que o aluno consegue compreender melhor, estabelecer essa ponte entre a teoria e a prática. E nessa disciplina e nesse conteúdo que a gente está conseguindo estudar aqui, a gente consegue visualizar isso muito bem. Bom, tendo falado então das funções econômicas dos estados modernos ou das atribuições econômicas dos estados modernos, para a gente poder finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre as chamadas falhas de mercado, que é um assunto também que eu acho bem interessante, porque a gente consegue visualizar ele na prática. E por meio disso, a gente vai se valer então da experimentação. E eu começo essa questão falando sobre os chamados bens públicos. Então, nós podemos dizer que a existência dos bens públicos, que lá no começo da nossa aula a gente já definiu, a gente já sabe o que são bens públicos, que a existência dos bens públicos, ela tende a promover uma falha de mercado, tá? E que essa falha de mercado, ela é, então, por sua vez, contornada pelo Estado, ela é contornada por uma atuação governamental. Como que isso funciona, professora? Então, nós podemos dizer que um bem público puro, ele compreende duas características principais. Então, quais são essas duas características principais? Não rival e a gente tem a impossibilidade de exclusão de consumo. Professora, mas o que é isso? O que é essa característica de não rivalidade e de ser não excludente, ou seja, da impossibilidade de exclusão de consumo? Quando ele é um bem não excludente, significa que é oneroso ou impossível para um usuário excluir outro de se beneficiar do bem. Então, olha só, gente, não excludente significa que é oneroso ou impossível para um usuário excluir o outro usuário de se beneficiar do bem. E quando ele é não rival, isso significa que quando uma pessoa utiliza o bem, isso não impede outros de utilizarem também. Vamos para um exemplo prático? As praias e a segurança nacional. Então, por exemplo, as praias estão lá. Eu consigo impedir que alguém utilize a praia? Não, eu não consigo. O fato de eu estar utilizando a praia, né, não impede que outras pessoas utilizem a praia também. Vai ficar apertadinho? Vai ficar apertadinho. Vai ter muita gente? Vai ter muita gente. Vai ficar incômodo? Vai ficar incômodo. Mas isso não impossibilita que eu tire pessoas de usufruir, tá? Então, é impossível para um usuário excluir outro de se beneficiar do bem. Então, a gente tem a característica de não ser excludente e a gente tem a característica também de não ser rival. Tá? Avançando nesse sentido, eu trago para vocês aqui uma reflexão. E a reflexão que eu estou trazendo para vocês aqui é a poluição das praias, tá? Então vamos imaginar juntos, vamos pensar juntos na poluição das praias. Então a poluição das praias, pela característica de ser um bem público, ela gera a chamada falha de mercado, que vai requerer a atuação governamental. E aí nós temos o governo atuando, né, para poder corrigir essas falhas de mercado. Então, pessoal, a gente sabe que existem muitas praias que são cuidadas, preservadas, existem uma série de regras, né? Os alunos aí que moram lá para o Nordeste, nesses lugares que tem praias lindíssimas como essa que eu coloco aí nos slides para vocês, podem até contribuir um pouco mais com relação a isso.
Então eu sei que algumas praias, algumas que eu já conheci, que eu tive a oportunidade de viajar, né, existe uma taxa de turismo para fins de preservação, aí a gente vê a atuação do Estado para poder corrigir essa falha de mercado, existe uma série de regras para você poder atuar, existe o chamado pedágio, esse nem é um nome correto, mas é o nome que na prática a gente utiliza para as praias, para os lugares, que existe uma cobrança por período de permanência, como Fernando de Noronha, por exemplo. Então, Noronha, ele tem esse cuidado por conta da preservação, por conta do cuidado, e não só Noronha, tá? Existem vários outros lugares que existem as praias e que é de competência da atuação estatal corrigir essa falha de mercado para fazer né, com que esse bem público ele esteja à disposição da população da melhor maneira possível, da melhor forma possível, né? É muito triste quando a gente chega numa praia, num lugar tão bonito e a gente fica aquele lugar ele tá sem condições de usar. É muito comum também a gente vê as reportagens dizendo, porque tem esgoto na praia, é porque a poluição tá muito visível, porque a água tá imprópria para banho. Tudo isso deixa a gente muito triste. Peixes, enfim, que estão aparecendo mortos. Então a gente vê a atuação do Estado, a importância da atuação do Estado para poder corrigir isso, para poder trazer para a gente, para nós, enquanto população, enquanto sociedade, condições melhores de usar esses espaços. Agora a gente vai falar de uma outra falha de mercado que é conhecida como externalidade. As externalidades é quando a ação de um agente econômico ela passa a afetar negativamente o outro. E aí incorre-se o que a gente chama de externalidade. A gente tem a externalidade negativa e a gente tem a externalidade positiva. Então é por esse motivo que eu digo para vocês aí no final dos slides e vice-versa. Então, quando a ação de um agente econômico ela afeta positivamente uma outra pessoa, nós passamos a incorrer, então, no que é chamado de externalidade positiva. Então, nós temos as externalidades negativas e positivas, e nós temos a atuação do governo para poder corrigir ou para poder contribuir com as externalidades, então, que por sua vez são geradas. E aí nós entramos no conceito, né? Entramos dentro do contexto de conceitualização. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo de externalidade positiva. E aí eu aproveito a oportunidade também para a gente verificar o quanto nós estamos na prática, nos dias atuais, na expectativa para que uma externalidade positiva como essa nos atinja. E nós sabemos que o governo vai precisar intervir para nos ajudar nesse sentido. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui, olha que legal, é o exemplo da campanha de vacinação contra a gripe, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Então, esse é um exemplo, gente, de externalidade positiva. E aí nós temos a atuação do governo para fazer com que essa externalidade positiva chegue ao maior número de pessoas. E aí nós conseguimos visualizar na prática os grupos de risco, as grávidas, os idosos, os professores, que são as pessoas que estão ali naquele momento precisando de uma proteção, de uma intervenção do Estado para que essas vacinas cheguem até essas pessoas. Aí alguns alunos dizem para mim, professora, mas o ideal não seria que todas as pessoas tivessem acesso às vacinas? Com certeza, o ideal seria que o Estado pudesse propiciar a vacina a todas as pessoas. Mas como isso não é possível, o que ele faz? Ele separa, ele identifica os grupos que estão em maior estado de vulnerabilidade e que precisam, e aí ele tenta minimizar o risco de propagação da doença por meio desses grupos. Por que eu disse para vocês que essa é uma externalidade positiva, que provavelmente no futuro a gente vai precisar da intervenção do governo? A gente sabe que existem aí inúmeros pesquisadores em busca da vacina contra a doença que nós estamos vivendo, que é a Covid-19. Então, estamos na torcida para que essa vacina, ela seja descoberta, seja produzida
o mais rápido possível. A partir do momento que essa vacina existir, ó, então nós temos essa vacina testada, tá tudo certinho, ela protege, ela cria os anticorpos, enfim, ela tá pronta para as pessoas tomarem e entrarem num processo de proteção maior, a gente vai começar a visualizar na prática a intervenção do Estado para fazer com que essa vacina chegue ao maior número de pessoas, chegue ao nosso país, porque pode ser que essa vacina não seja desenvolvida aqui no Brasil, seja desenvolvida num outro país. Então, assim, a gente vai ver a atuação do governo para poder promover essa externalidade positiva para o maior número de pessoas, tá? Então, o dia que essa vacina sair e que ela for noticiada e que a gente começar a ver as informações na TV com relação à atuação do governo para essa vacina chegar até a gente, você vai ver, olha lá, olha o governo atuando para fazer com que essa externalidade positiva seja alcançada pelo maior número de pessoas. E isso é muito legal, né? Nesse slide também que eu tô colocando para vocês, para poder exemplificar, eu coloco um exemplo de externalidade negativa. Então, olha lá, uma indústria que abandona os seus rejeitos de maneira inadequada, destruindo a fauna e destruindo a flora do local do descarte. Isso também, gente, é muito comum. É muito comum a gente ver as indústrias que produzem, que poluem de maneira irresponsável. E aí ela começa a contaminar o rio, ela começa a contaminar o solo, ela começa a incomodar a vizinhança com a fumaça, e aí a gente vê a existência de uma externalidade negativa. E aí o governo precisa intervir para corrigir. E como que o governo intervém corrigindo? Multando, fiscalizando, exigindo licenças, né, exigindo a colocação de filtros, exigindo reflorestamento. Então, o governo ele vai usando dos caminhos, dos meios, para poder fazer com que essa externalidade negativa seja, então, por sua vez, corrigida. Bom, vamos lá para mais uma falha de mercado. Essa falha de mercado que eu trouxe para vocês, ela é chamada de poder de mercado. E ela também, na prática, é bem fácil da gente visualizar e ver o quanto ela acontece. Geralmente, quando eu dou aula desse conteúdo, eu sempre tenho os meus alunos dividindo comigo as suas experiências. Eles dizem, professora, na minha cidade eu já consegui visualizar isso. Professora, na minha cidade isso acontece. Então, eu tenho certeza que na live que a gente vai estar realizando a respeito desse conteúdo, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco mais a respeito disso e vocês terão a oportunidade de compartilhar comigo os conhecimentos que vocês têm a respeito dessa falha de mercado que é chamada de poder de mercado. Nessa falha de mercado, a gente consegue visualizar a capacidade que os vendedores ou que os compradores têm de influenciar o preço de uma mercadoria. E aí nós temos as chamadas formações de monopólios, oligopólios ou monopólios bilaterais. Para quem não lembra, os monopólios é quando eu tenho monopólio, um único vendedor. E oligopólio é quando eu tenho poucos vendedores. Quando eu tenho aí um monopolista ou um oligopolista, eu tenho a chamada concentração de mercado. E por que isso gera uma série de discussões? Porque quando eu tenho uma concentração de mercado, eu tenho, então, pessoal, uma empresa ou poucas empresas controlando a oferta do produto no mercado. Controla a oferta, controla o preço, controla a forma de pagamento. E para os consumidores, isso é complicado. Quanto mais concorrentes existirem, quanto maior for a concorrência, para nós consumidores isso é ótimo, porque eu tenho a possibilidade de comparar preço, eu tenho a possibilidade de comparar qualidade, eu tenho a condição de comparar a forma de pagamento. Só que quanto mais concentrado for o mercado, mais difícil isso fica. Então, se eu estou diante de um monopólio, eu tenho que decidir se eu vou me submeter ou não a esse monopólio, né? Se eu estou diante de um oligopólio, eu, enquanto consumidor, preciso ver se eu vou me submeter ou não a essa concentração de mercado. Mas muitas vezes a gente está falando de determinados produtos que o consumidor ele não pode simplesmente deixar de consumir porque ele não quer se submeter. Vamos pensar na questão do medicamento, vamos pensar na questão
de uma vacina, de um remédio. Se eu tenho um único laboratório produzindo, se eu tenho um único laboratório com o direito de produzir e de vender esse produto, né? Eu, enquanto consumidor, eu fico numa situação muito difícil de não me submeter a esse monopólio, porque ou eu adquiro e consumo e vou me proteger, ou eu simplesmente abro mão da minha proteção. E isso gera uma série de discussões e dúvidas, e há necessidade de intervenção do Estado para poder corrigir esse tipo de problema, para poder trazer uma novidade para a gente. Então, qual é a ação que os governos tomam diante de uma situação como essa? O que pode ser feito? Qual é o papel do Estado para fazer com que uma falha de mercado com essas características ocorra? Nós temos o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é uma autarquia federal que cabe a ele avaliar as fusões e as aquisições que acontecem no Brasil. Então, nós temos lá o exemplo da LAN e da TAM, que são duas companhias aéreas que se tornaram uma só e que hoje é uma única companhia aérea. Nós temos a fusão da Sadia e da Perdigão, que eram empresas separadas e que entraram, né, num processo de fusão e tornaram-se uma empresa só. Então, essas empresas que têm um grande poder de mercado, elas podem acordar de manhã e dizer assim, vamos nos juntar e tornar uma empresa só? Elas até podem, mas o CAD tem que autorizar. Essa autarquia federal, ela tem que autorizar. Então, o CAD, ele vai fazer uma avaliação com relação a essa fusão, ele vai fazer uma avaliação com relação a essa aquisição, para saber se isso vai ser prejudicial ao mercado ou não, para saber se isso vai fazer com que o consumidor seja prejudicado, se isso vai fazer com que muitos trabalhadores sejam dispensados das suas atividades, se isso vai fazer com que fique pior essa relação com relação ao mercado. Então, isso é muito legal também, a gente consegue ver na prática a atuação do governo. E por último, gente, para a gente poder finalizar a nossa aula, a última falha de mercado que a gente vai discutir é a chamada assimetria de informação. De acordo com o Pindick e Rubenfeld, que foi o autor que eu utilizei para estar produzindo o material de vocês, acontece a assimetria de informação quando compradores e vendedores possuem informações diferentes sobre uma determinada transação. E isso ocorre o que é chamado, né, de assimetria de informação. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você vai até uma concessionária e você vai comprar um carro. Vamos imaginar que esse carro que você vai comprar é um carro usado e não um carro novo, 0 quilômetro. O vendedor, ele detém muito mais informações a respeito desse carro do que você. Se você for comprar esse carro de um particular, por exemplo, esse particular, dono do carro, ele também tem muito mais informações a respeito do carro do que você. Se o carro foi batido, se o carro realmente é um bom carro, se o carro ele é realmente econômico, se esse carro realmente ele é bem conservado, se todas as peças dele foram trocadas no período que ela deveria ser trocada. E se essa pessoa que detém mais informações do que quem está querendo comprar, se esse vendedor detém mais informações do que você e ele quer mentir para você, para te vender um carro batido, um carro cheio de vícios e cheio de problemas, ele vai mentir, porque afinal de contas você não conhece o produto, né? Você está indo lá comprar, então no máximo que você consegue ver é ver o carro ali a olho nu, você que não é um especialista, não é um conhecedor. Você pode levar numa oficina mecânica da sua confiança, mas isso não tem como avançar muito, né? Você, no máximo, vai fazer ali uma vistoria, vai dar uma olhadinha no produto e vai acreditar naquilo que ele está te dizendo. Afinal, ele tem mais informações do que você e é aí que ocorre a assimetria de informação. Mas existem formas de excluir a assimetria de informação, ou até mesmo de minimizar, ou até mesmo de melhorar ela. Isso é por meio da instituição de leis, e é aí que a gente tem a atuação estatal, por meio da fiscalização sobre as informações, né, que todo produtor e consumidor devem, por sua vez, dispor. E eu trago aqui para vocês um exemplo que a gente pode, na prática, visualizar e, com isso, fazer uma avaliação e avaliar como que a atuação do governo, na prática, ela pode nos ajudar e corrigir as falhas de mercado.
Então, eu trago aqui para fins de exemplo a rotulagem obrigatória de alimentos e bebidas no Brasil. A gente sabe que tem muitas pessoas hoje que são alérgicas a determinados produtos. Pessoas que não podem consumir glúten, pessoas que não podem consumir açúcar, que é o caso dos diabéticos, entre outros. E aí existe a rotulagem obrigatória dos produtos. Culturalmente, a gente não tem muito esse hábito, principalmente as pessoas que não têm nenhum problema de saúde. Mas aqueles que têm um problema de saúde, que não podem consumir o glúten ou o açúcar, por exemplo, é hábito deles pegarem o produto na mão e realizarem a rotulagem, a leitura da rotulagem, para saber se aquele produto não vai fazer mal, para saber se aquele produto vai fazer com que aquele indivíduo não passe mal, que ele não tenha nenhum problema de saúde com relação a isso. Então a gente consegue avaliar, a gente consegue ver na prática como que a questão da atuação do Estado para poder resolver essa falha de mercado, que é chamada de assimetria de informação, ela é válida e ela consegue trazer para a gente bons resultados. Muitas pessoas têm o hábito de pegar a rotulagem e ver, além da informação nutricional, verificar se ela é para determinados alérgicos, se ela tem algum tipo de componente que pode, por sua vez, então, trazer algum problema de saúde para alguém, tá? Então, assim, pessoal, a gente conclui a nossa segunda aula. Extrapolei um pouco o tempo, porque o assunto é muito bacana e a gente aprende muito com ele e consegue visualizar ele na prática. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão aprender por aqui e o que a gente vai poder discutir na nossa próxima aula a respeito desse assunto, que vai ser na nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e eu espero todos vocês em breve nessa aula, onde a gente vai poder estar aprendendo um pouquinho mais sobre esse conteúdo, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e até mais.